Briguem, desgraçados, briguem. Olha só, pessoal, o parlamento, o Congresso Nacional está insatisfeito com o governo Lula e eles vão travar, então, a pauta econômica que está lá para ser votada, para ser debatida. Então, como uma represária com base aí em acordos, né, em tratados feitos com o governo federal e que não foram cumpridos, né? Parece que o pessoal lá realmente está muito bravinho com o Lula e com o Fernando Haddad por conta de coisas que foram combinadas e não foram de fato cumpridas, porque você sabe muito bem como funciona a coisa. O Lula não tem apoio popular de verdade e não tem apoio real no Congresso Nacional. Quando o pessoal vota com o Lula, é na base de ministérios, na base de cargos e na base de emendas parlamentares. Então, quando algo desse tipo aí deixa a desejar, o apoio acaba, né? O amor acaba, e então, de fato, o Congresso Nacional passa a boicotar o governo Lula e isso aí vai ser um grande problema. Então, para o senhor Fernando Haddad, como se ele já não tivesse um monte de outros problemas para tentar resolver nessa história, né? Vamos dar uma olhada então nesse caso aí. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece aí? O executivo acabou vetando propostas que haviam sido acordadas aí junto ao Congresso Nacional. Por exemplo, né, o Lula vetou aí pontos das leis do arcabouço fiscal e do CARF também, aquela questão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e isso aí havia sido previamente combinado com o Lula que não fosse feito. Então o pessoal ficou muito revoltado nessa história com a ação do Lula, né, que descumpriu o que havia sido aí de fato tratado, combinado entre as partes. Então, o Congresso Nacional prometeu aí dificultar a vida econômica e fiscal do governo Lula nas próximas semanas aí, sendo que atualmente, conforme eu sempre tenho pontuado aqui no canal, a desconfiança com a capacidade do governo Lula e do ministro Fernando Haddad de dar conta da questão fiscal, de conseguir entregar então os seus planos aí, as suas metas fiscais no ano que vem, mesmo nesse ano ninguém acredita nisso também, mas principalmente as coisas prometidas para o próximo ano ninguém está levando a sério, né? Então, nesse cenário que já está bastante desfavorável, agora temos o Congresso Nacional também contra o Poder Executivo. Onde isso vai dar, não sei, mas em briga de político, vocês sabem muito bem, eu torço pela briga, não é? Então, o site O Antagonista, que é onde eu estou vendo essa história aqui, ouviu alguns parlamentares aí que disseram o seguinte, que o governo fez algumas alterações nos projetos que foram aprovados no Congresso Nacional, que voltaram para a mão do presidente Lula, aliás, chegaram na mão do presidente Lula para que ele sancionasse. Todo mundo esperou aí sanção sem vetos, na verdade a sanção veio com vetos então, e o pessoal ficou pistola, porque essas coisas tinham sido anteriormente negociadas aí com o Lula. Conforme eu falei, ninguém apoia o Lula de graça. Tem sempre aí por trás das votações uma grande negociação entre o Lula, entre a sua base governamental e o pessoal do Congresso Nacional, porque não existe um apoio real para o Lula, pelo menos não em condições de aprovar o que quer que seja lá no Congresso Nacional. Quando ele consegue passar alguma coisa, como por exemplo a reforma tributária que começou a andar, o arcabouço fiscal, o orçamento e tudo mais, quando ele faz isso é na base de muitos acordos, de muitas negociatas, em muitos casos envolvendo ministérios até mesmo, né, cargos estatais e emendas parlamentares que são liberadas em momentos-chave, em votações aí que são muito interessantes para o governo federal. Então, o que acontece aí em decorrência dessa traição, digamos assim, do Lula com o que havia sido negociado com o Congresso Nacional aí? O pessoal agora aí vai então travar pautas econômicas que são importantes para o governo Lula. Alguns dias atrás eu tratei aqui no canal de um dos calcanhares de Aquiles do orçamento do governo Lula atual, que é a questão da receita prevista para o ano que vem, né? A gente sabe que o Lula fez aí, e sua equipe de planejamento e tudo mais, o pessoal da área econômica, todos eles fizeram previsões bastante irrealistas a respeito da arrecadação fiscal para o ano que vem, principalmente levando em conta que a arrecadação deste ano está menor do que o previsto. A tendência é que continue diminuindo no ano que vem, né? A arrecadação está menor em valores reais do que o ano passado, agora em 2023, né? Então o governo Lula não só fez uma receita, projetou uma receita para o ano que vem
irrealista, como ela está embasada também em uma série de ganhos fiscais que dependem do Congresso Nacional para serem aprovados e colocados em prática. Ou seja, o Congresso Nacional travando pautas econômicas importantes para o governo Lula significa que o Congresso está travando possíveis receitas para o Estado, para a União, e com as quais o governo Lula contava para o orçamento do ano que vem. Então isso é uma grande pancada, uma grande paulada para cima do governo Lula, especialmente aí do senhor Fernando Haddad, que, conforme traz aqui a reportagem do Antagonista, ele está ficando cada vez mais isolado no governo, está sem apoio do parlamento e também está sem apoio do mercado financeiro. Sim, o mercado já não confia no Fernando Haddad porque realmente não tem motivos para confiar, a condução dele da questão econômica está deixando a desejar, ele não é um bom economista, essa é a grande verdade, não é um cara preparado, um cara que vai tomar as decisões corretas, o cara que veio antes dele no comando da economia era o Paulo Guedes, então não dá para comparar um com o outro definitivamente. O mercado até deu um voto de confiança para o Fernando Haddad no primeiro momento, sabe-se lá porque o mercado é meio masoquista, não é? Mas então a carta branca do Fernando Haddad já acabou, a paciência do mercado se esgotou e agora a desconfiança em relação ao Haddad e ao governo Lula como um todo está nos patamares mais altos que se tem notícia. Ninguém acredita que esse governo vai fazer uma boa condução econômica, né? O Fernando Haddad também tem problemas dentro do próprio governo, dentro da própria base do Lula. Isso é algo frequente com ministros da Fazenda do governo petista, né? O Haddad, em todos os casos, não é a pior coisa econômica que existe no governo Lula, acredite se quiser, né? Ele ainda consegue ter algum grau de bom senso no meio dessa loucura toda que é o Partido dos Trabalhadores e seus apaniguados, aquele pessoal mais chegado deles e tudo mais, né? Então, o Fernando Haddad não é esquerdista o suficiente, não é comunista o suficiente para o pessoal do núcleo duro do PT. Isso aconteceu lá no passado, talvez você se lembre, com o Joaquim Levy, que foi o ministro da Fazenda da Dilma no segundo mandato dela. Ele foi colocado lá para resolver o desarranjo fiscal do governo brasileiro, né? A bagunça que a Dilma tinha feito lá no seu primeiro mandato e que o Lula tinha feito anteriormente também. Então, o Joaquim Levy chegou no seu cargo, lá assumiu o seu cargo com esse objetivo e chegou com sangue nos olhos mesmo, cortando gastos, cortando na própria carne, mudando várias regras aí e tudo mais para aumentar a arrecadação estatal e diminuir as despesas. O que aconteceu? O pessoal da base petista pressionou para que ele caísse. Ele durou poucos meses no cargo, foi substituído lá por um cara mais subserviente ao restante da pasta do gabinete ministerial da Dilma Rousseff, né? Então, Fernando Haddad certamente está sofrendo pressões dentro do próprio PT, porque o pessoal quer gastar mais, quer aquela coisa da intervenção estatal, aumenta o inchaço da máquina pública, e o Fernando Haddad está tentando segurar um pouco a coisa, não quer avançar tanto assim, porque, conforme eu falei, ele não é tão comunista quanto esse núcleo duro do PT. Então ele está isolado no mercado financeiro, está isolado no Congresso e agora ele caminha para ficar sem apoio lá no Congresso Nacional. Aliás, ele está isolado no governo e no mercado financeiro e caminha para ficar sem apoio no parlamento, no Congresso Nacional. Então, né? Enquanto isso, a sua equipe econômica está numa enrascada, numa sinuca de bico, conforme o Antagonista coloca aqui, porque eles colocaram metas irreais de resultado primário para o ano que vem e, conforme eu adiantei, eles dependem da aprovação de medidas aí que ajudem no aumento das receitas fiscais para o próximo ano, criação de impostos e coisas do tipo aí também. Eles precisam disso, é crucial para o orçamento fiscal do governo Lula, para pelo menos, olha só, isso aqui já começa a ser mais realista, de fato, aqueles números apresentados no orçamento do governo Lula, esqueça aquilo, pura fantasia, aquilo lá é conto de fadas, né? O resultado mais realista possível, eu falei até da especialista do JP Morgan, que falou isso também, tratei desse tema aqui no canal, o resultado mais provável aí, do ponto de vista positivo, o cenário positivo mais provável seria um déficit
menor no próximo ano comparado com o de 2023. Então aí basicamente dá para se acreditar já que o governo Lula está mirando nisso. O Fernando Haddad está mirando num déficit, num rombo menor para o próximo ano, não naquela história de ficar no 0 a 0 que todo mundo sabe que não é verdade, que é algo que não vai ser alcançado. Então, mesmo para chegar nessa sua meta realista, né, essa meta aí positiva de reduzir a dívida e que é mais realista do que o que foi apresentado no orçamento federal, mesmo para atingir essa meta aí de um rombo menor, o Fernando Haddad depende muito do Congresso Nacional, porque de fato, como a coisa está hoje, não tem a menor condição do governo fechar as contas aí com um resultado um pouco melhor ou menos pior do que o resultado que vai ser apresentado neste ano. Fernando Haddad, então, fica numa enrascada por conta da insatisfação do Congresso Nacional em relação ao governo Lula. Não sei qual grau de participação o ministro da Fazenda teve nessas negociações, se ele participou de fato diretamente disso, se ele sabia que o Lula ia trair o que foi combinado com o Congresso Nacional e se ele estava preparado para as represálias que viriam, né? Mas esse é o preço de fato que paga um governo que não tem a menor capacidade de articulação junto ao poder legislativo, um governo que depende de negociatas para conseguir aprovar o que quer que seja. Quando uma coisinha do combinado é mudada, então vem aí o ódio do Congresso Nacional caindo sobre o governo Lula. Pode ter certeza. Se o parlamento boicotar o governo Lula e do ponto de vista econômico, esse governo não chega nem no final do ano que vem. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.